A minha Bíblia eu não sei onde foi parar. Glória a Deus, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado por esse povo que se reuniu. Obrigado por podermos estar na tua casa. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela encontre lugar dentro de nós. Eu oro para que o teu Espírito flua através de mim para transmitir a tua mensagem, a tua palavra ao teu povo. Eu me coloco como um canal nas tuas mãos. Eu oro para que o Senhor torne esse canal desimpedido para o teu querer. Que a minha mente consiga captar os teus pensamentos e transmitir com a minha boca as tuas palavras. E que essas palavras sejam vidas, não minhas, mas tuas. Que elas sejam ungidas pelo teu Espírito Santo. Eu quero chamar a existência o fruto da tua palavra. Que assim seja em nome de Jesus, amém? Pode tomar teu assento. Glória a Deus, vocês estão bem? Culto de manhã é massa, a gente é mais crente de manhã, não é? É verdade ou não é? Pecou pouco ainda. Eu oro para que você aproveite esse tempo. Está só começando. O que eu queria transmitir para vocês é uma passagem muito conhecida, talvez seja o fundamento de tudo que a gente está fazendo aqui, de tudo que a gente vive. Está em Mateus 22, a partir do verso 36. Por favor, abra a tua Bíblia lá. Mais uma vez eu agradeço a todos os pastores da casa. Obrigado pela confiança, pelo carinho de vocês. Mateus 22, a partir do verso 36. Perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, talvez isso nunca tenha sido tão essencial, tão fundamental como no tempo que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que sempre foi, mas eu estou puxando a sardinha para o nosso tempo. A gente está vivendo talvez a época mais louca dos tempos modernos. Por causa da globalização, antes o que acontecia em determinada região, determinado continente, aconteceu no mundo inteiro e mexeu com a forma de viver de todas as pessoas. E a gente precisa descansar no fato de que Deus não foi pego de surpresa, amém? De que Deus nunca perdeu o controle sobre absolutamente nada. De que nada do que aconteceu, Ele não já soubesse que ia acontecer. E a gente não pode cair na bobeira de achar que Deus não tem um plano no meio disso tudo. Amém? Em toda e qualquer situação, Deus se move, Deus ensina. Foi algo que parece repentino, mas não foi tão repentino assim. Veio acontecendo até que se formou. E eu não sei se você também tinha aquela impressão de que quando virasse o ano de 2020 para 2021, tudo ia mudar, né? Quantos no final do ano, na virada, estavam falando: tchau, 2020, chega, vai embora, valeu. E aí vem 1º de janeiro e está igualzinho, né? Não, mas quando a vacina chegar, vai ser tudo diferente. Tá, chegou, e aí? Não mudou nada, meu irmão. Os estádios ainda estão vazios, ainda temos restrições. E no meu caso, que sou um evangelista, imagina como é que a gente fica num tempo como esse. Porque a matéria-prima do evangelismo é aquele que será evangelizado. É você encontrar pessoas, é você compartilhar Jesus com as pessoas. Ou seja, inevitavelmente nós fomos convocados, forçados, a aprender a nos mover de uma maneira diferente, fazendo a mesma coisa, mas nos mover de uma maneira diferente. E talvez, por isso, uma maneira ainda mais eficaz de propagar o evangelho do reino.
Sabe, a gente viveu num tempo em que reis não sabiam o que fazer, presidentes não sabem o que fazer, cientistas não sabem o que fazer, generais não sabem o que fazer, a mídia não sabe o que fazer, artistas não sabem o que fazer, ninguém sabe o que fazer. Então, nessa hora, está todo mundo aberto para alguém me diga o que fazer. E isso se parece demais com épocas onde grandes avivamentos vieram. Por exemplo, quando João Batista está batizando, na beira do Jordão, as pessoas vinham até ele e perguntavam, o que é que a gente faz? Sabe, me dá uma direção. Me dá uma direção a partir desse lugar onde você está. Reconhecidamente, ele era um profeta. As pessoas, a partir de onde você está, me dê uma direção. Eu creio que aí tem uma direção. Quando Pedro, por exemplo, cheio do Espírito Santo, prega pela primeira vez, depois dele transmitir a mensagem do que estava acontecendo, aquelas pessoas vindas de todas as nações ao redor dele perguntavam, o que nós faremos, irmão? Ou seja, quando o mundo começa a se perguntar o que nós faremos, e chega para quem tem o Espírito, para quem é a igreja, e pergunta o que nós faremos, cara, a bola caiu na nossa mão, amém? É tempo de a gente discernir que esse carnaval é o mais louco do mundo, não tem carnaval, carnaval sem carnaval. Desde que eu aceitei Jesus, eu vejo a igreja orando para acabar o carnaval. Ele não acabou, ele está de castigo, você sabe que ele está de castigo, né? Não se desanima quando ano que vem, enfim. Mas foi dada, é aquele selá que tem nos Salmos, sabe, aquela pausa. É aquele momento em que você sai para a guerra com a espada na mão, disposto a enfrentar o inimigo, e quando você chega lá, Deus já desbaratou os exércitos, só tem despojo no chão, todo mundo saiu em retirada, e você está com a espada na mão, e você não tem uma guerra para lutar, e aí você entende, ok, esse instrumento na minha mão é a palavra de Deus, aquela guerra supostamente ela foi vencida, mas eu tenho o que fazer num cenário como esse, eu preciso aprender a me mover diferente. Talvez seja hora de fazer aquilo que está na palavra. É o tempo da espada virar uma foice, virar uma enxada. É o tempo da espada virar uma pá. É o tempo desse instrumento de guerra virar um instrumento de limpeza, de edificação e de estabelecer coisas. Então eu percebo que a gente está num carnaval que é muito mais do que uma guerra de altares, como sempre foi, mas um tempo em que, ok, o altar do Senhor está fumegando como nunca, e a gente tem a oportunidade de servir o mundo que Ele ama. Amém? De dizer para as pessoas que não estão aqui que nós não somos inimigos delas. Amém? Que a nossa guerra não é contra elas. Muito pelo contrário. É de ter algo que as alimente, de ter algo que transforme as suas vidas. Que a gente possa compartilhar a paz que a gente vive. Que a gente possa compartilhar essa alegria completa que ninguém pode tirar. Que a gente possa compartilhar a certeza no futuro bom, porque aquele que conhece todas as coisas diz que o fim é bom. Então, eis-nos aqui, diante desse cenário. Ame a teu Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ama o teu próximo como a si mesmo. Sabe, é interessante porque Jesus disse, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que a gente fizer depende disso aqui, depende de amor. De uma maneira bem simples, tudo que você fizer para ser bem sucedido em relação à lei e os profetas, ou seja, tudo que você faz em relação a Deus, a obra de Deus, o seu devocional, a sua vida com Deus, que seja fundamentado em amor, em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como você ama a si mesmo. Agora, deixa eu só meditar nisso aqui um pouquinho, porque é bem interessante. Deus não me manda amá-lo com um amor perfeito, Ele sabe que eu não tenho. Ele me manda amar com o amor que eu conheço. Com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Ou seja, a medida e a referência estão explícitas aqui. A medida é tudo. A referência sou eu. Ou seja, o que eu entendo de amor, o que eu conheço de amor, ele é bonito mesmo, gente. Eles são muito bonitos. Mais lindos do que nunca. Agora olha para mim, beleza. A referência de amor é o que eu sinto, é o que eu tenho. A medida de amor é a totalidade. O interessante é que quando eu aplico o meu amor em relação a Deus, eu não estou começando esse relacionamento. Eu só estou dando uma resposta. Amém? Nós sabemos, a Bíblia é enfática quando ela diz que nós o amamos porque Deus nos amou primeiro.
Ou seja, aquilo que Deus coloca sobre mim, Ele espera uma resposta. Não interessa o que Ele me deu, Ele espera uma resposta. Se Ele me deu o dom de cantar, Ele espera uma resposta. Se Ele me deu o dom de pregar, Ele espera uma resposta. Se Ele me deu o dom do conselho, Ele espera uma resposta. Se Ele me deu o amor, Ele espera uma resposta. Tudo que Deus te pede, Ele fez primeiro por você. Ele deu exemplo, Ele deu o primeiro passo. Até buscar a Deus, a gente busca a Deus porque Ele nos buscou primeiro. Enfim, tudo é uma resposta que nós damos a Ele. Quando eu dou essa resposta na medida que Ele espera, ou seja, com tudo, eu boto pressão no meu amor. E agora o meu amor, ele tem a oportunidade de crescer, porque eu não só estou amando, eu estou amando com tudo que eu tenho. Então o meu amor agora ele está direcionado ao verdadeiro amor, ou seja, onde ele é aperfeiçoado, onde ele é empoderado, onde ele cresce. E agora eu entro nessa atmosfera de amor, onde o meu coração começa a ser transformado. E o interessante a respeito disso é que quando você ama muito alguém, inevitavelmente você começa a amar o que essa pessoa ama. Sabe, eu me lembro que quando a Alexandra, a gente começou a namorar, a gente era doido. Eu sempre odiei rave, ela amava rave. Sabe o que eu fazia? Eu ia na rave, fingindo que eu estava gostando. Querendo gostar, nunca gostei, enfim, nunca consegui. Ainda bem que a gente se converteu antes, enfim, aí eu pude amar o que ela ama de verdade. Mas não é estranho você ver pessoas que se apaixonam e começam a ter um relacionamento, e de repente até o jeito de vestir mudou, a música que ouve mudou, o tipo de comida. Por quê? Porque inevitavelmente você começa a amar tanto aquela pessoa que você ama o que ela ama. Agora a gente traz isso de volta para Deus, que é o próprio amor perfeito. Quando eu entro nessa atmosfera de amor, entregando todo o meu amor por Ele, meu amor não é perfeito, mas se é tudo que eu tenho, Ele vai crescer. Amém? Esse amor de Deus começa a transformar meu coração e eu começo a amar o que Ele ama. E pessoas que amam a Deus de verdade, ainda que sejam novos convertidos, começam a experimentar transformações poderosas. É gente que está largando as drogas, não por medo de ir para o inferno, mas porque já nem gosta mais. Porque está amando muito mais outra coisa. Você encontrou o prazer na lei do Senhor. Sabe, é você começando a perceber que algumas coisas não convêm. E as pessoas de fora falam, fizeram lavagem cerebral para você. Você está pensando agora igual os crentes. Não, não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. Meu coração está mudando. Agora eu me atraio por outras coisas que eu nunca me toquei. Agora o cara quer casar. Você fala, mano, nunca quis casar na vida. Como é que quer casar agora? Porque você está começando a amar o que Deus ama. Amém? E aí, nesse processo, você descobre que Deus te ama. Você fala, cara, Ele me ama demais. Eu sou filhinho do papai. Sabe aquela época que chamam de época da graça? Nós estamos na época da graça, mas sabe aqueles primeiros dias que você está mimado, você nem ora e o bagulho acontece? Sabe, tipo assim, quando Deus sabe que a tua fé é pequena, então Ele responde absurdamente ao mínimo sinal da tua fé. E Jesus disse, se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, cara, vocês verão grandes coisas. Sabe, de você se voltar para Ele com tudo. Você descobre que Ele te ama. E se você está entendendo o que eu estou falando nessa dinâmica, ok, você ama a Deus com tudo que você tem, você começa a amar o que Ele ama, você descobre que Ele te ama, você começa a se amar mais também. Você começa a se tratar melhor, você começa a se cuidar melhor, você começa a se preservar melhor, você começa a se edificar, você descobre que teu cérebro não era só para ficar gritando na maconha, você começa a edificar a sua mente, edificar o seu corpo, sua alma, seu espírito. Você começa então a perceber que Deus ama esse templo onde Ele quer habitar e você cuida melhor da sua vida. E agora você tem um segundo e grande mandamento, um segundo poderoso mandamento, que é você amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, a medida e a referência estão ali. Ame ao seu próximo como o quê? Qual é a medida? Como eu mesmo. A referência sou eu. Ou seja, o entendimento de amor que eu tenho por mim é com esse amor que eu vou amar o próximo. E o amor é bizarro. Porque se eu começo a amar o que Deus ama, isso passa por enxergar como Deus vê. Amém? Ou seja, cara, eu me lembro que o meu casamento mudou numa experiência poderosa que eu tive, de manhã acordando. Sabe aquela hora que você está meio dormindo, meio acordado? E era uma época que eu e a Ali, a gente tinha muito conflito, principalmente por causa de ministério. Ela bem profética, mas uma pessoa profética sem profetas para ensiná-los a fluir no profético. Eles causam incêndios às vezes. Amém? E assim, parece infantil, parece bobo, parece irresponsável. Ainda que ela tivesse tendo entendimento, visões,
discernimentos a respeito das coisas de Deus. Ela não sabia como lidar com aquilo e, enfim, algumas bagunças aconteciam. Eu estava sempre sendo chamado do gabinete por causa dela. E, enfim, a gente estava sempre, enfim, tendo esse tipo de atrito. E ela falava sempre, pede para Jesus falar como é que ele me vê. Mas falava isso na briga, então eu nunca fazia. Até um dia que de manhã acordando, eu não sei porquê, cara. Eu abri os meus olhos e perguntei, Jesus, como é que o senhor vê a Ali? Sabe aquela pergunta que explode de dentro de você? Como é que o senhor vê a Ali? Eu tive uma visão mais linda do mundo, que era Jesus assim em cima. Foi a visão bonitinha que ele me mostrou. Dele num parque, como se ele estivesse num parque bem verde, cheio de árvore, ele com uma roupa muito farta, muito colorida. E ele tinha uma menininha nos braços, que devia ter uns seus 3, 4 anos, com um chiquinho no cabelo, com um sapatinho de boneca, meinha branca, vestidinho de festa. E ele fazia cócegas nela, e ela ria para ele, ele ria para ela. Foi só essa visão que Deus me deu, que mudou meu coração em relação à minha mulher. Vê-la como Deus vê. Talvez das pessoas que eu conheço é a que eu mais amo. E quando você ama o que Deus ama, Deus te mostra como Ele vê. E aí teu coração muda. Tem uma passagem que eu amo muito, já preguei umas 10 mil vezes nela, que é Atos 9, a conversão de Saulo. Que ela, para mim, é recheada de transformações de coração, que eu acho bem pontual a gente compartilhar aqui. Saulo era aquele fariseu, aquele jovem fariseu, empolgado, amava a Deus, de verdade. Amava a Deus, amava a palavra de Deus, estudou, foi um dos melhores alunos que Gamaliel teve, um cara exemplar na seita do farisaísmo. E para ele, os cristãos, os do caminho, os nazarenos, era uma heresia que ele tinha que acabar com aquilo por amor a Deus. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, e ele, respirando morte e ofensa contra os discípulos do Senhor, pegou carta das sinagogas e foi para Damasco para encerrar na prisão aqueles do caminho que estivessem por lá. Só que ele, chegando na cidade, ele tem uma experiência poderosa. Diz que uma luz resplandeceu e, segundo o seu testemunho, essa luz ofuscou o sol. E de repente ele caiu no chão e ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele responde uma coisa que eu acho extremamente linda, quem és tu, Senhor? E para mim esse momento o coração de Saulo já mudou. Porque eu quero que você contemple a experiência dele. Esse é o Deus que ele estudou a vida inteira. Esse é o Deus que ele aprendeu a amar a vida inteira. Esse é o Deus pelo qual, na sua cabeça, ele estava lutando. Essa é a fé pela qual ele militava. Esse Deus aparece para ele na forma de uma luz. E a primeira coisa que Deus fala é o seu próprio nome, Saulo. Porque você, ou seja, tem muito amor revelado aqui. Amém? Por que você me persegue? E nessa hora, porque você me persegue, de tanto meditar nisso, eu começo a pensar até num duplo sentido desse porquê você me persegue. Um é bem óbvio. Você está perseguindo os cristãos, então você está perseguindo a mim. Esse mal que você está fazendo para os meus filhos, você está fazendo para mim. Isso é bem óbvio, é o que a gente, a maioria das vezes, entende. Mas se você passar um tempinho olhando por que você me persegue, eu começo a ver um duplo sentido nisso. E tipo, Saulo, eu quero saber por que você me busca. Por que você me persegue? Eu persigo o Senhor. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu estou perseguindo Jesus. Eu estou atrás dele. Eu estou caçando Deus. Sabe aquele livro, Caçadores de Deus? Sabe, a gente está perseguindo ele. E naquela hora, Saulo, confuso com aquela experiência, como assim persegue? Ele diz, quem és tu, Senhor? Cara, e nessa hora eu vejo um coração que mudou. Um cara que acabou de conhecer Deus, um cara que sabe que é Deus que está falando com ele, mas reconhece, eu não sei quem Deus é. Eu preciso aprender quem é Deus agora. Quem és tu, Senhor? E nessa hora Jesus alinha o coração dele, fala, eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus, aquele que você tem buscado a sua vida inteira. Eu sou Jesus, aquele que você ama. Eu sou Jesus, aquele que você não conhecia, por isso você estava se movendo desse jeito. Mas agora você vai me conhecer e a sua vida vai mudar. Teu coração está mudando agora. Entra na cidade e espera, porque lá vão te dizer alguma coisa. E esse homem fica cego. Eu imagino que ele deve ter ficado 3 dias, além de jejuando, chorando muito. Revendo sua vida inteira, tudo aquilo, revendo o rosto de Estevão brilhando como um anjo no momento que ele morria. E repensando, meu Deus, eu estava errado. Imagina a crise na vida desse cara. O seu coração está mudado, está mudando. Amém?
está mudado e mudando. Ou seja, profeticamente, falando dos nossos tempos, Paulo ficou em casa. Amém? Entrou num quarto, ficou lá sem comer, sem beber, só orando 3 dias. Até que alguma coisa acontecesse, porque a direção para ele era óbvia. Espera até que alguém te diga alguma coisa. E ele está obediente fazendo isso. Não está fazendo absolutamente nada, nem comer, nem beber. Só está esperando alguém lhe dizer o que fazer. Eu quero que você perceba que assim está o mundo lá fora, cara. Porque uma coisa muito boba é você achar que porque você ficou em casa, porque você foi privado de trabalhar, porque você foi privado de ir para o colégio, ou de fazer as coisas que você gosta, de viajar de férias, ou de pular carnaval, por isso que você está aqui hoje, aleluia. É muito bobo você achar que porque nós não podemos fazer nada, Deus ficou em casa. Você acha que Deus ficou em casa? Você acha que Deus não trabalhou nesse tempo? Você acha que Deus não falou com ninguém nesse tempo? Você acha que Deus não moveu, não transformou, não trabalhou a terra? A parábola do semeador ela é bem interessante porque diz o semeador saiu para semear. E a parábola passa mais tempo falando das sementes que caíram pelo caminho, ou seja, do desperdício, daquilo que aconteceu aleatoriamente e não deu em nada. Mas a parábola ela tem origem e destino. O semeador saiu para semear. E no fim da parábola ele encontra a boa terra, e a semente que cai na boa terra, ela produz muito fruto. Ou seja, quando Deus te dá uma boa semente, pode ter certeza, Ele já preparou uma boa terra para essa semente. Amém? Então, enquanto você estava em casa, se você tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, você aproveitou esse tempo para edificar a sua vida, para ler mais a palavra, para orar mais, para estabelecer um altar de adoração na sua vida, não somente na sua casa, mas na sua vida, para ser responsável pela sua vida com Deus. Amém? E enquanto você estava lá, cara, eu não sei você, mas eu vi rios de criatividade jorrando nesse tempo. Amém? Eram ideias, eram projetos, eram canções, eram mensagens, era tanta coisa que, você tinha que derramar isso em alguém, só que você estava isolado de todo mundo. Meu Deus, parece que está sendo comprimido, está sendo debaixo de pressão. E, cara, essa boa semente tem um destino, tem uma boa terra que Deus está trabalhando enquanto eu não vejo. Amém? Na cidade de Damasco, tinha uma igreja. E tinha um cara nessa cidade que estava em casa também, tal de Ananias. E Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, e ele fala, eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Ananias não é como aquele PM que fica fazendo ronda na cidade, ele é como o bombeiro que está fardado no quartel esperando um sinal. Fala que eu vou. Esse cara agoniado que estava em casa também, só esperando uma direção. E Jesus vira para ele e diz, eu tenho uma missão para você fantástica hoje, vai lá. Entra na rua chamada à direita, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo. Apelidado de Tarso, é esse mesmo. Ele está orando. Nessa oração, ele teve uma visão. Adivinha quem deu a visão? O Senhor. Amém? Ele teve uma visão, e nessa visão ele viu um homem chamado Ananias. Eu mostrei você para ele antes de conversar contigo. Você vai. Um homem chamado Ananias, que entrava e orava por ele, ele recuperava a visão. Cara, sabe o que é isso? Saulo viu o futuro. Deus mostrou para ele o futuro. Sabe qual é o teu futuro? Teu futuro é bom. Teu futuro é a igreja vindo até você e curando daquilo que eu fiz em você. Eu te deixo cego, mas a igreja vai te abrir os olhos. E Ananias tem tanto relacionamento com Deus que ele se sente livre para argumentar com o Senhor. Mas é engraçado porque ainda que ele ame a Deus, você vai perceber que ele ama a Deus, mas ele precisa aprender a amar o que Deus ama. Amém? Ele fala, Senhor, deixa eu falar para o Senhor quem é Saulo. Saulo é ruim. Amém? Vamos começar assim, Saulo é ruim. E ele veio aqui para me fazer mal. Eu não sei se o senhor sabe, mas ele tem feito muitos males para os teus santos em Jerusalém. E aqui ele veio fazer a mesma coisa comigo. É assim mesmo? Saulo é ruim. A minha oração, Senhor, não era para... Enfim, isso acontecer. A minha oração, o que eu tenho orado esse tempo todo, Senhor, é para o Senhor matar Saulo. É para o Senhor acabar com Saulo. É para ele se perder no caminho, cair num buraco e nunca mais sair dali. A minha oração é essa. O que aconteceu com a minha oração, Senhor? É assim que a gente faz quando a gente não entende o que Deus está fazendo, a gente não ama o que Deus ama. Ananias não entende o que Jesus está dizendo para ele.
E aí Jesus, como que um amigo que pega o outro pelo ombro e mostra o futuro. É como se ele virasse pro telão assim da história e falasse: Ananias, dá uma olhada ali em quem é Saulo. Você acha que ele é ruim? Você acha que Deixa eu te mostrar ele. Ele é um vaso escolhido. Eu quero que você veja esse cara sendo escolhido por mim desde o ventre da sua mãe. Olha o filme de Saulo. Escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele é um vaso escolhido. E ele vai levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. Você está vendo ele na história, ele andando por nações que você nunca foi e nunca vai? Você está vendo ele na presença de pequenos e de grandes? Você está vendo esse cara arrebentando? Esse cara é o cara. E deixa eu te falar, Ananias, você acha que você tem sofrido? Eu vou mostrar para Saulo o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. Ele vai entender que isso é um chamado. Numa das suas cartas, Saulo escreve: eu já fui apedrejado, já tomei quarentena de chibatada menos uma, 2 vezes, já passei noite no abismo, já sofri naufrágio, já sofri com assalto na estrada, perigo no meio dos irmãos, perigo no meio de estrangeiros. Sabe o que? Esse cara tira de letra, bicho. Esse cara é aquele cara que você dá um murro na boca dele, ele ri, ficou mais legal sem dente. Porque ele entende que isso é parte do chamado dele, vai sofrer pelo Senhor. Esse cara é o Highlander, ninguém mata esse cara se Deus não quiser. E na hora que Deus mostra para Ananias como é que Deus vê Saulo, o coração de Ananias muda. Eu te amo, Senhor, com todas as minhas forças, então eu vou amar o que tu amas também. E nessa hora Ananias vai, cara. E Ananias entra na casa que Saulo está, abre a porta. Eu quero que você veja a cena do filme. Tem um cara cego chorando, orando, jejuando e orando por 3 dias, e de repente a porta abre. Então alguém diz: irmão Saulo. Olha aí, o coração de Ananias mudou. Eu sou Ananias, aquele que Jesus, que te apareceu no caminho, te mostrou. E eu vim aqui para que tu recuperes a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Vê como Deus vê. Amar o que Ele ama. Eu tenho vivido isso. Eu estou pregando para vocês algo que tem acontecido na minha vida. De gente que eu achava que jamais. Não, esse nunca. E de repente Deus começa a mudar o meu coração. Ele muda a minha oração em favor. Até que no meio desse caos, Deus faz uma obra linda. Sabe, o amor, às vezes a gente tem dificuldade de amar o próximo como a si mesmo, porque na nossa língua a palavra de amor ela é a mesma para tudo. Eu amo meu time, eu amo chocolate, eu amo minha esposa, eu amo a praia e eu amo a Deus. E quanto sabe que não é o mesmo amor para cada uma dessas coisas? Amém? O amor tem muitas faces, cara. O problema, a gente às vezes tem dificuldade de amar o próximo do jeito que a Bíblia diz, porque a gente acha que o amor é romântico e só assim, que o amor é dramático. E talvez eu não me veja amando uma pessoa que eu não conheço como eu amo a minha esposa, a mesma expressão de amor, a mesma face de amor. Mas Jesus amou demais as pessoas por onde ele passou. Aliás, tudo que ele fez movido por amor, de uma maneira que é bem didática. Às vezes você ama alguém simplesmente parando por ela. Às vezes você ama alguém simplesmente dando atenção. Jesus entrou em Jericó, tinha uma grande multidão ao seu redor, ele está numa missão, ele está sendo ovacionado por aqueles que nem sabem direito quem ele é. E de repente um cego na beira do caminho, um desprezado, um rejeitado na beira do caminho, alguém que ninguém dava atenção, começa a querer atenção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que esse cara quer? Atenção. E mandavam ele calar a boca. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. E quando mais mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus fez? Então Jesus o amou. Não está escrito isso, mas está implícito. Jesus o amou. Sabe como? Parou por ele. Venha para cá. Deu a atenção que ele precisava. Ninguém sabe quem eu sou. Uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, Jeremias, um dos profetas, um beberrão, um pecador, um endemoniado, um bom mestre. Mas você viu o rei, você viu o filho de Davi. Então eu sou um rei para você. O que você quer que eu te faça? E nessa hora o cego vai reto. Eu quero ver, Senhor. Então vê, porque a tua fé te salvou. Você percebe como o amor de Deus é poderoso? Então vê, quer ver? Então vê. Sabe por que isso está tão empoderado nos nossos dias?
Porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos ia esfriar por causa do aumento da iniquidade. Como diz o Alessandro numa das suas canções, de muitos, mas não de todos. Você ainda tem acesso ao amor mais puro que existe, ao amor mais perfeito que tem. E uma gota desse amor do lado de fora explode em qualquer região de trevas. É um fósforo que você acende dentro de uma caverna e ilumina tudo. Você falou, não sabia que um fósforo era tão potente. E assim ele é. Às vezes você ama alguém fazendo um elogio, cara. Um elogio. E Jesus fez isso. Jesus encontrou Filipe, Filipe encontrou Natanael e disse, encontramos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas. É Jesus de Nazaré, filho do Zé. E aí Natanael fala, vem alguma coisa boa de Nazaré, bicho? Natanael já está desprezando. Aí Filipe fala, vem e vê. Quando eles chegam, Jesus olha para Natanael e fala, eita, olha aí, um israelita perfeito. O cara estava cheio de dúvida agora, como assim perfeito? Não tem engano. Não, diz, não tem dolo, ou seja, não tem engano. Eis o israelita no qual não há engano. Tipo, o cara não sabe nada, o cara está totalmente achando que não vem nada bom de Nazaré. Ele está chamando a existência. Sabe, elogia alguém, cara. Nem que seja profeticamente, você não tem nada de bom para falar da pessoa, profetiza, vai, chama a existência. Sabe, passa por aquela roda de maconheiro, em vez de gritar, queima Jesus! Sabe, aí os caras vão ficar olhando para o bagulho, queima, aqui. Em vez de você falar isso, você fala, cara, vocês são demais, vocês estão lindos hoje, bom dia para vocês. Não quer dizer que o bagulho é bom. Não, você está profetizando, você está edificando, chamando a existência. O amor de Deus pode se revelar assim. Teve um Natal, aí estourou meu tempo, rapidinho, irmão, rapidinho, né? Teve um Natal que eu fui correr na praia antes da ceia para me sentir menos culpado na hora da comilança. E eu estava bem natalino no Natal. Não sei se você fica natalino no Natal. Eu fico. Feliz Natal, Feliz Natal. Eu até esqueço aquele isolamento social que eu tanto amo. Sabe, esse negócio de 2 metros é muito pouco para mim. Eu gosto de 10, 20, me deixa em paz. Eu estou correndo lá, todo natalino na praia. 6 horas da tarde, estava vazio. Eu vejo um morador de rua lá longe. E eu olhei para aquele cara, um alemãozinho que eu sempre vi. E como eu estava natalino, eu comecei a ter pensamentos natalinos. E comecei a me ver indo abraçar esse cara. Imagina eu sendo crente assim, nesse nível de parar o cara na rua, que eu nem conheço, dar um abraço nele. Fiquei vendo a cena, sabe? Tipo assim, pensando, que loucura, jamais vou fazer um negócio desse. Sou crente, mas não tanto, pero no mucho. E estou correndo e só estou pensando em dar um abraço no cara e lutando comigo. Que abraço no cara, o quê, meu irmão? Que abraço, o quê? E estou correndo, estou passando pelo cara, daqui a pouco ele olha para mim, eu fingi que não vi, eu olhei para o outro lado. Daqui a pouco ele grita para mim, mano! Aí eu falei, o que foi? Tomei um susto, ele me parou. Ele falou, cara, não quero nada, não quero dinheiro, não quero nada. Só quero um abraço. Falei... Eu travei, mas ao mesmo tempo eu explodi. Foi uma travada de milésimo de segundo. Tipo, eu travei, o cara queria um abraço, eu falei, é pra já, meu irmão, eu estou pronto. Deus estava me preparando, tem uns 100 metros que ele estava me preparando. Eu dei abraço naquele cara e você fala, poxa, você abraçou o morador de rua? Meu amigo, ele abraçou um cara todo suado. E até hoje eu não sei se foi Deus que me abraçou ou foi Deus que abraçou ele. Eu sei que Deus estava naquele abraço. Deus me revelou o quanto amava aquele cara e tudo que ele queria para sentir o amor de Deus era um abraço de um estranho. E talvez fosse tudo que eu precisasse para ter o meu coração transformado naquela tarde. Se coloca de pé, por favor, quero orar por você. Eu quero chamar a existência um evangelismo profético por amor, simples e poderoso na sua vida. Eu quero te tranquilizar com a boa notícia de que enquanto Deus, nesse tempo, está trabalhando na sua igreja e dando a ela direções, boa notícia, ensinando você a ser mais parecido com Ele, Deus está preparando uma boa terra para você lançar essa semente. Sabe, eu quero que você feche os seus olhos, por favor, e peça para Deus te mostrar aquela pessoa. E peça para Deus te mostrar como é que Ele vê. Começou. Quero que você veja a criança
que ela é na presença de Deus. Porque o amor de Deus é muito maior do que você imagina. Eu estava assistindo o começo do culto e a irmã que estava ministrando disse algo lindo: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou. Quando Jesus libera isso, ele não está falando de culto, ele está falando de perdão. É aquela hora em que os discípulos estão perguntando: e se meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia? Jesus disse: perdoa 70 vezes 7. E depois de um tempo ele diz: porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio. É um ministério da reconciliação que ele nos confiou. Isso serve para o culto, sim, porque afinal de contas estávamos todos separados de Deus. E ele nos reconciliou consigo mesmo. Então, quer ver Jesus? Deixa o teu coração transformado encontrar um coração que ele está transformando, para que a transformação em um só seja completa. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor libere sobre essa casa, sobre esse povo e todos aqueles que possam estar assistindo via online uma atmosfera de reconciliação. Eu oro para que esses corações sejam transformados. Não é tempo de ficar cobrando do outro um coração transformado, mas é como Jesus disse para Pedro: se eu quiser que João viva até que eu venha, segue-me tu. Deixa o teu coração ser mudado, porque o maior beneficiário disso será você mesmo, em ter um coração novo, um coração leve, sem amargura, sem dor, com bons pensamentos, que deseja o bem e que aí sim é capaz de profetizar a partir de um lugar saudável. Que o Senhor Jesus te dê a oportunidade de pôr em prática o que você aprendeu. Eu chamo à existência esse coração novo dentro de você. E que assim seja em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Pode exaltar o nome dele. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.